não. Nós vamos estar falando no livro de Josué, capítulo 15, os versículos de 13 a 19. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Calebe conquista Hebrom. A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Enaque. Dali expulsou Calebe, os seus 3 filhos de Enaque, Sessai, Aimã e Taimai, gerados de Enaque. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriate-Sefer. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriate-Sefer e tomar, darei minha filha Axa por mulher. Esta tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ele, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós vamos estar nessa hora orando. Eu gostaria de desafiar você para que você coloque a sua mão no seu coração e que você possa fazer essa oração comigo. Espírito Santo do Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, por lermos essa palavra e pedimos que essa palavra seja aplicada no nosso coração, que ela venha dar frutos 100 por 1. Ó Deus querido, e que o teu nome venha a ser glorificado e que nós entendamos o teu propósito, os teus planos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história nesse texto começa a partir do relato de 12 espias que foram escolhidos como representantes de cada tribo de Israel, e no meio deles estava Calebe. Na volta deles espiarem, eles foram escolhidos para espiar a terra, e nós sabemos que na volta da terra, Calebe e Josué, eles deram um bom relatório para Moisés. E aí eu começo a pensar por que é que esses homens deram tão bons relatórios, quando daqueles 12, apenas 2 deram esse bom relatório e 10 deram relatórios péssimos, a ponto de influenciar o povo de Israel e levá-los a cometer algo trágico, que era não entrar na terra prometida. O que os diferenciava dos outros é que eles acreditavam em Deus e nas suas promessas, eles acreditavam que Deus tinha se manifestado no meio deles, quando eles estavam no Egito, saindo para cá. Nós vamos ver que em Deuteronômio tem um texto que falou muito ao meu coração essa semana, e eu gostaria de estar lendo este texto para vocês. Deuteronômio 4, de 32 a 35, diz assim, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais tamanha coisa como esta, ou se ouviu outra coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivo. Ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Gente, esse povo, eles tinham experimentado a bênção do Senhor sobre a vida deles, e eles tinham visto grandes milagres naquela terra do Egito, e quando eles caminhavam
pelo deserto. E nós vemos aqui que daquela geração, porque eles não creram, aqueles 10 espiões e influenciaram todo o povo, Deus disse que aquela geração deles não entrariam na terra prometida, a não ser as pessoas de 20 anos para baixo. E nós vemos então ali que quando chega neste ponto em que nós lemos em Josué, já se faziam 45 anos que eles começaram a sair daquilo que Deus tinha dito para que eles fizessem e começassem a possuir. E chega nesse texto aqui, em que fala da distribuição das terras. Josué começou então a distribuir entre as tribos, cada qual a terra que ia ficar. E dentre aquelas terras, Caleb ficou com a terra chamada terra de Hebrom. E diz também no capítulo 14, 13, um capítulo antes, que ele recebeu essa terra. Gente, e a partir do momento que ele recebeu a terra, a gente pode pensar assim, e agora? O que é que vai acontecer? Será que agora eles vão chegar, eles vão entrar naquela terra e eles vão descansar, porque eles já batalharam, já passaram-se 45 anos? Mas não, queridos, quando ele chegou nessa época aqui, diz que Caleb, filho de Jefoné, recebeu então de Josué e disse que havia então algumas coisas para ainda serem conquistadas, para serem batalhadas. Primeiro, haviam 3 filhos de Enaque. Quem era Enaque? Enaque eram aqueles gigantes grandes que, quando os espias contemplaram dentro da terra, eles disseram, é impossível a gente entrar, porque esses homens são tão grandes que eles vão devorar a gente. Mas diz que aqueles 3 últimos filhos de Enaque, eles foram expulsos daquele lugar. E diz que então Caleb disse, olha, falta só Kiriat Sefer, mas quem tomar, eu vou dar de brinde, de presente, ou vai ter a honra, porque Caleb era um homem muito rico, era um homem já aqui constituído, reconhecido como um dos líderes de Israel. Ele disse, eu vou dar essa terra, mas eu também vou dar a minha filha para aquele que derrotar, então, os moradores dessa terra. E o que aconteceu? O sobrinho de Caleb, filho do seu irmão, ele veio e ele conquistou. Então, ele entrou, ele conquistou aquela terra, e então Caleb deu Axa para ele. Olha, queridos, nós começamos a ver aqui que ainda havia muita batalha, que ele tinha dito no capítulo 14, que ele tinha 85 anos, porque já tinha se passado 45 anos, mas que ele tinha força suficiente para ainda fazer muita coisa nessa terra. Eu acho isso incrível, porque ele tinha recebido a terra, mas havia aqueles gigantes, mas depois que tudo isso aconteceu, eles não iriam se associar com aqueles gigantes, e eles, então, iriam conquistar. E é aqui que entra uma mulher chamada Axa. Quem era Axa? Axa era uma moça. Essa moça, ela havia crescido no deserto. Então, essa moça que havia crescido no deserto, ela tinha sido muito bem preparada para enfrentar batalhas, para enfrentar coisas difíceis. E ela foi incentivada pelo seu pai a crer que as coisas que eram improváveis, que as circunstâncias que muitas vezes vinham para não favorecer, poderiam ser vencidas com o Deus que eles tinham. Então, ela é uma filha diferenciada, digamos assim. E ela, então, o pai dela disse que ele deu uma terra para Axa. E antes dela sair para a lua de mel, ela, então, recebeu aquela terra por herança. Ela estava indo para aquela lua de mel e ela resolveu falar com o seu marido e disse, olha, vai lá e pede para o meu pai um campo. Fala com ele se ele pode dar um campo. Mas eu não sei porquê,
diz que Otoniel, ele não fez nada, ele não tomou nenhuma atitude. E já que ele não tomou nenhuma atitude, isso é uma coisa que é de mulher, tá? Que muitas vezes nós temos que tomar atitude, porque às vezes os homens não tomam atitude, a gente tem que tomar, gente. A gente não pode ficar esperando. E ali ele não podia ficar esperando mesmo. E o que é que aconteceu? Já que ele não tomou atitude, Axa desceu do jumento e ela foi falar com seu pai. Ela se levantou, desceu daquele jumento e ela foi falar com seu pai. E aqui eu gostaria de falar a primeira coisa que essa mulher era. Axa, ela não reclamou da terra porque ela era uma mulher de visão. Queridos, nós precisamos entender que a terra era uma terra seca. Gente, terra seca no deserto é seca mesmo. Israel é um deserto. Mas aquela mulher, em nenhum momento, nós vemos aqui na palavra, que ela reclamou da terra seca. Por quê? Porque ela era uma mulher de visão. Ela tinha sido muito bem treinada pelo seu pai. Ela estava indo para aquela lua de mel e ela começou a olhar para o deserto na perspectiva de Deus. Ela não reclamou, ela olhou para aquele deserto e aquele deserto fez com que Axa chegasse e fosse para junto do seu pai. Eu gostaria de dizer que esta palavra, eu vou estar fazendo um paralelo dela com a nossa vida ou com o ano de 2020. 2020 é um ano de seca, é um ano difícil, é um ano em que a gente estava pensando que ia bombar, que as coisas iriam acontecer e, de repente, o que é que acontece? Nós vemos que nós estamos numa terra seca, que parece que não produz nada, que a gente não sai do lugar. Mas eu gostaria de dizer que quando nós estamos no deserto, nós somos como Axas levados para junto do nosso Pai Celestial. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando nós necessitamos realmente de estar diante do nosso Deus para pedir alguma coisa como Axa foi, nós não temos esse costume de reclamar. Só aqueles que têm intimidade com o Senhor não reclamam. Axa tinha o pai, ela tinha intimidade com o pai dela. E ela resolveu, então, chegar, pular daquele jumento, que é a segunda lição que eu aprendo com Axa. E com isso, Axa mostrou que ela tinha atitude na vida. Gente, quem só contempla a terra nunca vai ver transformação. Tem gente que só fica olhando para a terra, tem gente que só fica olhando para as circunstâncias, tem gente que fica esperando que venha uma luz brilhante, alguma coisa do céu para começar a agir. É hora de agir, gente, em nome de Jesus. Não é hora de ficar parado, não. Por isso que eu gosto do meu discípulozinho Matinho. Resolveu casar em nome de Jesus, em plena pandemia, e está avançando. E quando ele disse isso, as portas se abriram. Sabe por quê? Porque ele teve atitude. Ele não ficou olhando só para a terra seca, não. Ele disse, vai se abrir. E pode ser que as circunstâncias sejam difíceis, mas vai se abrir. Então, não é hora de ficar só olhando para a terra, é hora de ter atitude. E aí, o que aconteceu? Depois que ela desceu do jumento, coisa bem de paraibano esse texto, né? Então, vocês sabem porque eu me identifiquei, né? Então, ela desceu do jumento, ela teve atitude, e aí o que aconteceu? Diz que ela pediu ao pai. Ela não pediu ao pai a troca da terra. Esse detalhe é muito importante. Por quê? Porque ele tinha herdado Hebron. Gente, ele não tinha só aquela terra que ele deu para ela. Ele tinha muita terra. Ela podia ter dito, eu vou começar a vida, tudo difícil, ainda vou ter que me adaptar. Na verdade, ela vai recomeçar a vida, né? Porque a gente, quando casa, a gente não começa, não. A gente recomeça. É um novo começo de outras coisas que vão acontecer. E aí ela deve ter dito assim, eu podia pedir, o senhor podia dar um jeitinho e trocar a minha terra, né? Porque já vou ter tanta dificuldade, eu ainda vou ter agora que ficar com a terra seca. Gente, ela não pediu para trocar a terra. Sabe o que ela pediu para o pai? Ele disse, o que você quer? Quando ele olhou para ela, ele deve ter dito assim, nossa, está indo para a lua de mel, por que voltou para trás? Se arrependeu do voto que fez? Mas não, ela chegou e disse assim, ele disse, olha, ela falou para ele, dai-me um presente. Porque ele perguntou antes o pai, o que é que você deseja?
O que está acontecendo? E ela disse, me dê um presente. Ela podia ter dito, me troque a terra, a minha terra é muito seca. Mas ela não falou isso. Sabe o que é que ela falou? Você me deu já uma terra seca. Agora eu quero água. Gente, não adianta ter só terra seca. Porque no deserto, o que eu preciso para modificar a situação da terra é água. Ela precisava de água. Ela podia ter pedido outras terras, mas ela pediu o recurso necessário para mudar a condição da terra. Ela disse, eu quero água. Você podia me dar das fontes de água. E aí, ela ficou assim, olhando, né? O pai deve ter ficado olhando, deve ter dito assim, que bênção maior do que eu já te dei um marido. Eu não sei se ela já estava meio passando da idade, porque ele mandou dizer que já ia arranjar um marido para ela, quem ganhasse ela, né, aquela batalha. Não sei, não diz aqui quantos anos ela tinha. Mas eu sei que ela ganhou o marido, ela já ganhou a terra, mas ela não era conformada, viu, queridos? Com pouco, porque ela sabia que o pai tinha muito. Então, não se conforme com pouco, que o teu pai tem muito, Deus tem mais para dar. E aqui eu não estou pregando prosperidade, não, estou pregando fé, eu estou pregando confiança, eu estou dizendo para você que muitas vezes a gente não tem, porque a gente não pede para o pai. Nós precisamos pedir para o pai. Então, ela não se conformou, e aí o que aconteceu? Diz que Deus multiplica o trabalho no deserto, mesmo que a gente lance algumas sementes e não consiga ver, mas Deus está agindo. Queridos, ela poderia ter sacos de semente, mas quando a terra é seca, não basta ter sementes, você precisa ter água, porque no tempo certo florescerá. Não sei se vocês sabem, mas Israel é conhecido como um país que tem os melhores projetos de irrigação da face da terra. Por que eles têm os melhores projetos de irrigação? Porque eles são um deserto. Mas se você for a Israel, você vai ver como Deus fala na palavra, que daquele deserto vai florescer coisas maravilhosas. E o que aconteceu? Muitas vezes a gente não olha e pede os recursos para Deus, porque o tempo de espera, a gente acha que é para cansar a gente. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o tempo de espera não é para nos cansar, mas é para nos ensinar. Deus está nos ensinando no tempo de espera. E diz que aí o pai deu 2 tipos de fonte. Fontes superiores e fontes inferiores. Gente, esse lugar, Hebron, havia um fenômeno que acontecia com as torrentes de Neguebe. Nós vemos que em vários lugares da Bíblia fala, inclusive o Salmo 123 fala, restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque as torrentes do Neguebe, elas brotavam água quando menos aquelas pessoas esperavam que aquelas águas viessem. E quando aquelas águas vinham, elas vinham com muita força no meio do deserto. Então, quais são as necessidades do meu solo? Quais são as necessidades do seu solo? Será que o seu solo que precisa vir a água hoje é o solo da família? É o solo do dinheiro? É o solo do emprego? É o solo da saúde? Eu gostaria de dizer que o Pai, quando a gente pede, Ele pode nos dar torrenciais de águas. E essas águas vêm e vai levando, e vai saciando, e vai florescendo, e vai fazendo com que as coisas aconteçam no meio do deserto. Isso tudo, por quê? Porque Axa aprendeu a trabalhar com os seus recursos dados pelo Pai para transformar aquela terra. Queridos, só se transforma terra com muito trabalho. Aquela terra, eu não sei se vocês sabem, que aquela terra de Hebron, e onde acontece esse fenômeno das torrentes do Neguebe, é a região onde há mais verde e mais água em Israel. Se vocês pararem para pensar,
Pode ser que Axa não tenha visto que aquela região se transformou. Mas eu gostaria de dizer para vocês que ela pegou aquela terra seca, ela pediu o recurso necessário e hoje essa região se tornou a região mais verde daquele país. Eu gostaria de dizer para você que Deus nos capacita com esperança, com graça para trabalhar na terra que Ele nos dá. Essa terra de 2020 tem sido uma terra muito difícil. Tem sido uma terra em que a gente olha e a gente diz, será que vai dar alguma coisa? Será que daqui vai sair alguma coisa? Mas eu gostaria de dizer para vocês que vai sim. Quando aconteceu essa pandemia e Deus começou a trabalhar na minha vida, eu já contei isso, inclusive, na Semana do Recomeço, que Deus falou para mim, olha, o que você tem, Valéria, na sua mão? Primeiro que, antes de Deus falar isso para mim, Deus falou desse jeito assim, comece fazendo alguma coisa. E em menos de 10 dias, eu comecei a fazer uma live sozinha, e eu preguei, e as pessoas começaram a dizer que queriam ouvir mais, que queriam saber mais. Isso foi em março. Eu comecei isso porque, quando foi no início de março, eu estava no auge das minhas mentorias, eu já estava com 2 mentorias em Maringá, que eu já tinha feito no início do mês, eu já tinha a possibilidade de abrir mais uma em Maringá, iria abrir uma outra mentoria aqui em Londrina. Então, estava assim, achando que ia bombar, né? Que as coisas iriam acontecer. Mas eu gostaria de dizer para vocês que aí veio essa pandemia. E aí começou as portas, aparentemente, a se fechar. E depois a igreja, já não podíamos fazer culto, e começamos a nos reunir, e de repente chamamos o Mateus também, ficamos nós 3, esse tempo todo nós temos ficado, algumas pessoas têm participado, mas tem sido mais a gente, e a gente começou a fazer as lives, e até que chegou uma hora em que Deus falou, Valéria, eu faço, e eu crio com coisas simples, eu sou muito simples, eu uso coisas simples para criar as coisas que Deus que eu quero fazer no meio do meu povo. E Ele falou para mim, o que é que você tem? E eu falei para Deus, olha, Deus, eu tenho um celular e eu tenho estocado um monte de sermão, um monte de palavra que o Senhor me deu. E foi quando Deus falou, comece a fazer isso, falar para o meu povo, ensinar, lance as suas mensagens, lance realmente a semente que isso vai florescer. E eu posso dizer para você que muitas vezes a gente não recebe, porque a gente olha para um lugar seco, a gente olha para a terra seca e a gente diz assim, nossa, mas não vai sair nada. E quando eu comecei, eu achava que realmente era só simplesmente para a gente estar fazendo, para estar alimentando os nossos irmãos, mas eu gostaria de dizer para vocês que Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito com que pessoas venham empreender em novos negócios. Deus tem feito com que pessoas venham a fazer pactos de vida com Ele. Pessoas venham se reconciliar com Ele. Pessoas que venham a ter curas na sua vida. Gente, eu tenho visto que tem chegado, inclusive, para aconselhar pessoas que chegou uma pessoa para aconselhar e aquela pessoa disse que queria que eu estivesse fazendo uma mentoria com ela. E eu comecei a fazer aquela mentoria, mas quando ela falou no primeiro dia, olha, as minhas condições são tão desfavoráveis, porque eu tenho ansiedade generalizada, eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei dizer muitos os termos aqui. Ela tinha depressão, ela tinha síndrome de pânico e ela tinha uma ansiedade que é tipo crônica. E ali eu comecei a falar com aquela moça e comecei a ministrar a palavra de Deus. E aquela moça já está transformada, porque a palavra de Deus é vida. Aquelas sementes que estão sendo plantadas, muitas vezes em terra seca, têm florescido. Então, nós vemos aqui que ela olhou e ela disse assim, eu vou começar a trabalhar, porque ela era forte, gente, ela tinha sido treinada no deserto. Deus sabia que ela podia fazer isso, e ela começou a regar. E nessa noite, eu te desafio a regar sementes
de perdão, com as águas do perdão, com as águas do amor, com as águas do serviço, com as águas da gentileza, com as águas da mesa posta, do cafezinho servido de vez em quando, porque a gente nem pode receber muita gente para servir café, porque no tempo certo florescerá. Eu lembrei de quando eu estava fazendo essa pregação, de uma experiência que eu vi de uma mulher que ela tinha muita raiva da família do marido. E diz que aquela mulher, ela não queria nem saber da família do marido. E aí o sogro, que era um homem de Deus, aquele sogro sempre fazia o melhor para aquela nora. E ele foi semeando o amor, amando aquela mulher. Aquela mulher tinha hora que respondia a ele, tinha hora que fazia coisas que ele não gostava, mas ele sempre ali amando. Até que essa mulher teve uma experiência com Deus. E ela veio conversar com o seu sogro e ela disse assim: por que você nunca desistiu de mim? Eu sempre fui muito rebelde, eu sempre lhe tratei super mal, mas você continuou ali ao meu lado. E disse que o sogro virou para ela e falou o seguinte: olha, queridas, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Que existe situação em que, se o amor não mudar, nada mais vai mudar. E eu gostaria de dizer que o amor de Cristo é o único que te pode, nessa terra seca, que muitas vezes você olha para o seu casamento e diz, não vai ter jeito, mas se você semear com amor. Que entre as amizades ou entre famílias, você liberar as águas do perdão. Se você, na sua empresa, for mais humilde, se você resolver fazer tudo isso nessa terra seca, Deus vai te dar um retorno e você vai ver que uma hora as águas das torrentes do Negueb vai vir sobre a sua vida e que vai florescer e você vai ter um tempo muito verde. Eu estava falando isso. E por que eu fiz essa mensagem? Porque depois da semana do recomeço, eu estava pensando, o que é que nós precisamos para a nossa vida? Nós já demos um start, já recomeçamos, mas o que é que nós precisamos mais? E eu estava vendo que nessa terra seca, estava lembrando dos Estados Unidos. Nós fomos em 2010 para os Estados Unidos, e ao chegar naquela igreja, era uma igreja, vocês sabem que se existe um campo, nós moramos em Orlando, um campo que eu posso dizer que foi difícil, foi os Estados Unidos. Foi mais difícil do que quando eu fui para o sertão do Nordeste. Porque ali as pessoas estavam necessitadas. Então, quando a gente falava de Jesus, elas realmente bebiam daquilo que o Senhor estava falando para elas. Mas lá nos Estados Unidos, elas tinham tudo. Elas tinham dinheiro, elas tinham trabalho, elas tinham tudo. E quando eu cheguei naquela igreja, eu cheguei e o pastor, ele não foi muito sábio. Ele falou assim para aquelas pessoas que eu era pastora, que eu era quase doutora, que eu tinha sido professora de uma faculdade durante muitos anos. E algumas daquelas mulheres, lá nos Estados Unidos, os brasileiros ou imigrantes, só tem mais ou menos 2 tipos de trabalho. As mulheres trabalham na limpeza e os homens na construção. Se você não tem uma graduação, se você não tem um visto de trabalho, você não pode fazer legalmente atividades dentro daquele país. E aí, o que aconteceu naquele lugar? Aquelas mulheres, algumas delas, ou a maioria, eu posso dizer assim, elas olharam meio torto para mim. E eu fiquei naquela terra seca sem saber como começar a fazer o trabalho que Deus queria que eu fizesse. Se eu ficasse só na minha, sem atitude, eu não tinha feito nada. Porque, na verdade, nós ficamos ali em torno de 1 ano e 5 meses. Mas, queridos, quando eu olhei para aquela terra, Deus falou para mim, você quer que eu te dê recursos para que você conquiste essa terra? Eu falei, sim. E a terra era o coração das mulheres, tá? Porque eu fui para trabalhar com as mulheres. E Deus falou o seguinte para mim, olha, Valéria, então você vai fazer limpeza nas casas igual a elas. Porque na hora que você ficar no nível delas, elas vão começar a te reconhecer.
E assim eu fiz. Gente, vocês não sabem o que é fazer limpeza nos Estados Unidos. As casas, se a gente acha que aqui no Brasil tem mansões, lá são muito grandes, porque quem contrata para que a gente preste serviço para eles são os jogadores de beisebol, de futebol americano, de basquete, são as pessoas muito famosas. Então, as casas são muito grandes. Eu fui em casa que tinha 8 banheiros, que eu lavei, né? 8 banheiros. Inclusive, porque os banheiros, geralmente, aquelas mulheres, como eu prestava serviço e estava chegando, sobrava para mim. Então, eu falava que eu era a rainha do vecchio. Vecchio era o aspirador de pó. Eu aspirava e fazia os banheiros. E você podia ter dito, como muita gente falou, mas por que uma doutora tem que chegar numa terra e tem que fazer limpeza? Eu gostaria de dizer para vocês que Deus quer que a gente seja humilde e que a gente comece a trabalhar. Sabe qual foi o problema daquele povo que morreu no deserto e não entrou na terra prometida? Foi porque eles não creram no relatório, olharam para os obstáculos, porque eles tinham na cabeça dele, quando Deus falava que a terra manava leite e mel, eles achavam que iam entrar na terra e que eles iriam chegar lá, as tendas já estavam montadas, que as pessoas estavam de braços abertos para receber eles, e eles agora iriam se regalar e descansar. Mas não é assim. Nós temos que colocar as nossas mãos. Enquanto nada muda, eu tenho que mudar. Então, as coisas não tinham mudado, eu tive que mudar. Eu tive que me adaptar. E quando elas viram que eu comecei a entrar, e eu falei, Deus, eu quero fazer diferença. Comecei a entrar na casa daqueles americanos. Eu lembro de uma casa que era de uma hispana, em que eu já fazia 3 semanas que eu ia, entrava de manhã e saía assim à tarde, e aquela mulher não saía de dentro do quarto. E como ela era diabética, porque eu via as fitinhas de diabetes, né, que ela usava os testes e tal, e aí eu comecei a orar por aquela mulher. E eu falei, Deus, eu quero entrar nessas casas nos Estados Unidos como uma oportunidade, e que eu seja melhor do que as pessoas que passaram nessa casa, que eu faça diferença com aquilo que o Senhor colocou de recursos na minha mão dentro desse país, que foi a limpeza. E aí, gente, depois que eu comecei a fazer essa oração, um certo dia eu cheguei, depois de 2, 3 semanas, aquela mulher estava de pé, tomando café, super simpática, e ali eu pude ainda falar de Jesus para aquela mulher. E eu gostaria de dizer para você, querido, querida, que não existe terra seca. Existe, a terra era seca. Mas eu gostaria de dizer que, mesmo que a terra seja seca, existem recursos para que a gente possa transformar aquela terra. Então, a proposta de Deus para você hoje, que está me ouvindo, para nós que estamos aqui, é que o ano de 2020 é difícil, é uma terra seca, a nossa vida pode estar em terra seca, e em maio, para completar, né, toda essa trajetória de pandemia, eu perdi o meu emprego. Então, você pode dizer assim, nossa, então você não tem nem autoridade. Tenho sim, porque eu estou recebendo do Senhor e a minha terra já não está tão seca, não. A minha terra já está sendo molhadinha. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Depois que eu sair dessa pandemia, eu vou sair mais forte. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Mesmo sem ver o retorno do fruto semeado, Deus está agindo. Não leve esse tempo como, está demorando, para de murmurar. Não está demorando, não. Não queira apressar os processos de Deus, porque o Senhor sabe que quando terminar, gente, não vai ter quem segure essa igreja, não vai ter quem nos segure, não vai ter quem diga assim, para, Valéria. Pelo contrário, vai dizer, o que aconteceu com essa mulher, que está fogo puro? Aleluia! Vou sair ainda mais poderosa. Por quê? Porque no deserto, eu resolvi me voltar para Deus e pedir os recursos. E é isso que Deus está falando para você nessa noite, que Deus esteja te dando os recursos certos, na hora certa, para que você saia mais fortalecido deste processo. Não existe terra seca. Chegue hoje diante de Deus como Axa e diga, meu Pai, eu quero um presente.
E ele vai dizer o quê? Peça o que é que você deseja. E você diga assim, eu tenho já a terrinha seca, agora eu quero é a água. E depois da água vai vir semente e outra coisa, e você vai ver que Deus fez isso. Porque isso tudo, não falou no nome de Jesus, Valéria? Vou falar agora. Porque Jesus semeou o solo com muito trabalho nos 3 anos que ele ficou na terra. Depois, ele foi na cruz e ele levou todos os nossos pecados e as nossas dores. E nem a terra pôde sustentar a morte de Jesus, porque ele ressuscitou e nos deixou para continuar como igreja fazendo o trabalho que ele já começou. Por isso que nós temos que florescer. Que Deus abençoe a sua vida e traga no seu coração realmente a certeza de que coisas maiores virão sobre você. Em nome de Jesus.